Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 24, 13. Quem não achou, a nossa mídia já colocou aí, você acompanha. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele respondeu: Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em obras, diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não encontraram o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que dissera que ele não estava ali, ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas disseram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que tinha acontecido a respeito dele em toda a Escritura. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez o que iam adiante dele, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar na casa com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram. Ele desapareceu da vista deles e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele estava falando durante o caminho, enquanto falava a respeito de si nas Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Ali contaram aos 11 o que estavam com eles reunidos, que dizia a verdade: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Feche seus olhos por um momento. Senhor, graças te damos, Pai, porque a tua presença ela é real neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nessa noite, que da mesma forma que o Senhor trabalhou o meu coração, falou comigo por meio dessa palavra, que o Senhor abençoe, Pai, a tua igreja. Meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou, mas que cada um receba a sua porção nessa noite. Que os nossos olhos, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que todo o nosso corpo esteja agora conectado ao Senhor. Que nada nem ninguém venha roubar de nós a tua palavra. Meu Deus, eu repreendo toda ação do mal, tudo que não procede do Senhor. Meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui nessa noite. Eu me coloco, Pai, como um instrumento em tuas mãos. E entendo, Pai, que o instrumento por si só ele não pode nada. Mas o Senhor é o maior de todos os maestros. E na tua mão eu sei que eu posso ser usado nessa noite. Então me use, Pai, conforme o desejo do teu coração. E abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito,
mas muito abençoadora, como toda a palavra do Senhor. Aqui nós vemos 2 dos discípulos que não eram os 11, que eram mais chegados de Jesus, caminhando e conversando acerca do que tinha acontecido com o próprio Cristo. Se nós formos fazer aqui uma retrospectiva, a gente vai ver que antes de chegar até aquele caminho, antes de Jesus ressuscitar, Jesus ele padeceu, ele foi traído por alguém que andava com ele, diga-se de passagem, o Judas. Ele foi preso, foi escarnecido, foi colocado como um criminoso, foi julgado, injustamente humilhado, espancado, sofreu pelos discípulos e por nós. Na sua trajetória também ele foi para a cruz, foi entregado ali à morte. Aquele que curou foi ferido, aquele que libertou foi amarrado, aquele que deu a vida foi levado à morte. Então veio a cruz, veio o silêncio, veio a dor, veio a vergonha. Aos olhos dos discípulos estava tudo acabado. Eu consigo entender o sentimento daqueles homens. Peraí, o nosso mestre morreu, aquele que era poderoso em obras, que fazia sinais e maravilhas, foi entregado à morte e morreu. O tema dessa mensagem é vencendo a indiferença e reavivando o coração. Naquele momento, aqueles 2 discípulos, eles estavam indiferentes. Aquela situação deixou eles com os olhos cegos, com o coração endurecido. Mas Jesus ele não falou que precisaria passar por tudo aquilo. Ele não disse que ia padecer, ele não disse que ia morrer, que ia ser entregue à morte, que ia sofrer, para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos vida. E porque os discípulos naquele momento não conseguiram reconhecer o seu próprio mestre. Sabe por quê, irmãos? É o que nós entramos aqui no primeiro tópico. A indiferença nasce de expectativas frustradas. Eles colocaram uma expectativa em algo que eles queriam que Deus fizesse da forma deles. Só que Jesus não falou que ia ser da forma deles. Jesus disse que ele ia sofrer, que ele ia padecer, e que ao 3º dia ele ressuscitaria e restauraria, traria ali sobre Israel o seu reino. Só que os discípulos criaram uma expectativa de que ia acontecer do jeito deles. E quantas vezes nós fazemos isso? Cantamos aqui, missionário Wellington, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas na prática, será que é assim? Na prática, será que funciona desse jeito? Ou quando nós recebemos a negativa do Senhor, nós nos entristecemos? Quando recebemos o não do Senhor, nos afastamos. Quantas pessoas, por não terem as suas orações respondidas, as coisas acontecendo do jeito que querem, se afastaram do Evangelho? Se afastaram da presença do Senhor? Endureceram o seu coração, porque as coisas não aconteceram do jeito que ela queria. No caminho de Emaús, assim como aqui nessa noite, irmãos, Jesus estava presente, caminhando com os discípulos, assim como Ele caminha comigo e com você. Mas eles não reconheceram o Mestre, estavam indiferentes. Jesus tinha acabado de ressuscitar, e uma das primeiras pessoas que Jesus aparece são aqueles homens. Imagine o privilégio. Só que eles estavam com seus olhos como se tivessem fechados. E quantas vezes nós estamos assim, Deus está fazendo as coisas, o Senhor está caminhando conosco, está nos carregando nos braços, e achamos que estamos sozinhos, simplesmente pelo fato de que queremos que as coisas aconteçam da nossa forma. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, não vai acontecer do seu jeito. O Senhor diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os seus planos são maiores do que os nossos. Os seus caminhos são melhores do que os nossos. E como é que nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito? Não, Ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Deixa as coisas com Ele. Coloca na mão dele, Senhor, está difícil. Eu não estou vendo do jeito que eu queria, mas eu sei que vai acontecer. Porque fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê,
mas a certeza daquilo que você crê que vai acontecer. Talvez você chegou aqui nessa noite desesperançoso, sem ver aquela famosa luz no fim do túnel. Mas ainda que você não veja essa luz no fim do túnel, deixa eu lhe dizer, Jesus é a luz que você precisa. Então, meus irmãos, não permita com que a indiferença ela tire a sua percepção do que Deus tem feito na sua vida. Antes da frieza, há uma decepção. Ele diz, nós esperávamos que acontecesse desse jeito, mas não aconteceu. Quando Deus não age como nós imaginamos, o nosso coração se fecha. As frustrações não tratadas geram distanciamento. O silêncio de Deus mal interpretado gera frieza. E o que nós devemos fazer? Provérbios capítulo 13, no versículo 12 diz, um sonho que demora a se tornar realidade, acaba enchendo um coração de tristeza, mas o desejo realizado é árvore de vida. Então nós precisamos de fato esperar que as coisas vão acontecer. O povo que dá glória a Deus veio aqui nessa noite, amém? Você consegue me acompanhar nessa palavra? Está chegando bem ao seu coração? Entenda isso, irmãos. Antes da frieza, houve uma decepção. Quantos casamentos não acabam de uma hora para outra? Às vezes, missionário Ed, uma palavra mal colocada, uma situação que aconteceu, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é dentro da própria igreja, irmãos. Uma palavra atravessada, algo que aconteceu que não foi tratado, e aquilo gerou um distanciamento, e a gente vai se afastando, como se Deus tivesse culpa. Se tem alguém, irmãos, que quer a sua prosperidade, a sua bênção, a sua alegria, é o Senhor. Ele quer o seu bem em todo o tempo. Ele te ama tanto que Ele deu o Filho dele por você. Porque nós não teríamos condições de pagar o preço pelos nossos pecados. Mas o Senhor, por nos amar, entregou a Jesus. E Jesus, por nos amar, foi para a cruz e morreu. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A cruz está vazia. O túmulo também está vazio. E Jesus, missionário Adriano, está onde? Sentado à direita de Deus Pai, reinando, cuidando de mim, cuidando de você, trilhando um caminho para a gente de prosperidade, de bênçãos. Mas vai ser fácil? Não, vamos nos deparar com situações assim. Em algum momento você vai ser entristecido, em algum momento você vai ser apontado, em algum momento as coisas não vão acontecer da forma que você quer, mas não pare por causa disso. Não permita com que essa frustração tire de você a percepção de que Deus, Ele tem cuidado em todo o tempo da sua vida. Se você chegou até aqui, se você está aqui nessa noite, tenha uma certeza no seu coração, é porque o Senhor, Ele tem sustentado você. É porque Ele tem cuidado da sua vida independente das circunstâncias. Ah, missionário Adriano, mas a porta de emprego se fechou. Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai abrir a porta de emprego porque Ele é fiel. Meu casamento não está indo bem. O Senhor é aquele que restaura alianças. Ah, mas meu filho está dando trabalho. Entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos na situação. Foi o que aqueles discípulos fizeram. Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiram perceber. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez você ainda não sentiu nada, mas deixa eu lhe dizer, independente de você sentir ou não, a presença do Senhor, ela é real neste lugar. Porque a palavra me garante que onde dois ou mais se reúnem o seu nome, ali Ele está presente. O Senhor está aqui nessa noite. Um coração ferido começa a perder a sensibilidade espiritual. Aí o que nos leva a um outro ponto. A indiferença nos impede de reconhecer a presença de Deus. A frieza espiritual nos afasta de Jesus, afeta a nossa percepção. Jesus estava ali, mas eles não perceberam. Deus continua presente mesmo quando não sentimos. O problema não era Cristo distante, mas era um coração fechado. Perceba, Cristo estava do lado deles. Ele continua sendo o mesmo. A palavra diz que nele não há sombra de variação.
E por que eles não conseguiram perceber? O coração se fechou, o coração se endureceu. E isso acontece, irmãos, com mais constância do que nós podemos imaginar. Às vezes acontece com a gente. E nós precisamos ter a sensibilidade de dizer assim: Senhor, tá difícil, eu estou indo na tua casa, Pai, mas o louvor não me toca mais. A pregação não chega mais ao meu coração. O que é que tem acontecido comigo, Senhor? Eu perdi a alegria do primeiro amor. Eu perdi a alegria de estar na tua presença. Ô irmãos, hoje é uma noite de alegria. É um privilégio nós estarmos aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que queriam estar aqui e não podem. Estão acamadas no leito de hospital. Estão atrás das grades. Estão aí nas drogas, porque não tem força. Não consegue estar aqui, mas você está aqui nessa noite. E isso é um privilégio, irmãos. Eles tiveram um coração endurecido naquele momento, porque, infelizmente, focaram no problema. Efésios 4,18, a palavra diz: eles estavam obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Quando não percebemos Deus, começamos a perder o que Ele pode fazer em nós. Você crê que Deus tem bênçãos para a sua vida? Bênçãos para a sua família? Que Deus tem prosperidade, alegria, paz? Tudo isso Ele tem para você. Mas imagine, irmãos, sabe, dentro de um relacionamento, seja ele conjugal, seja uma amizade, é muito ruim quando aquela pessoa ela está presente, mas ela ao mesmo tempo não está. É você falando com a pessoa, tendo atitudes com ela, e a pessoa não consegue perceber que o seu sentimento você está expressando através daquilo ali. Ela está com o coração duro, as suas palavras de afeto não chegam mais no coração. Você fala que ama, é como se fosse um balde de água fria, não é mais algo que aquece o coração. E tem muito crente, irmão, dentro da igreja que está assim. Ouve a palavra, ouve os louvores, até ora, mas nada muda. O que nos leva, irmãos, a um outro ponto. A indiferença rouba de nós experiências profundas com Deus. Deus está querendo fazer algo poderoso na nossa vida e a dureza do nosso coração impede. Hoje é noite de reflexão, primeiro dia da semana. Você já programou como é que vai ser a sua semana? Você já apresentou ao Senhor? Você já disse a Ele o que você espera dessa semana? Não estou falando só de questões materiais não, mas é espiritual. De você dizer: Senhor, essa semana eu quero que seja diferente. Eu não quero estar indiferente à sua presença, ainda que eu esteja no trabalho, ainda que eu esteja em casa, ou eu esteja na igreja, eu quero te sentir. A gente canta aqui: quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Mas será que quando a gente está lá fora, nós permanecemos no Santo dos Santos? Porque somos nós, irmãos, que carregamos a presença do Senhor. Aqueles homens, eles eram discípulos, Vanessa, de Jesus. Não eram dos mais próximos, mas estavam próximos. E como assim não reconheceu o Mestre? Aquele que morreu na cruz por mim, por você, por eles. Indiferença, irmãos. Insensibilidade. Eu pensei isso em casa, eu vou fazer. Dê um beliscãozinho aí da sua mão, rapidinho. Tá sentindo? É sério, estou falando sério. Belisca aí para ver. Tá sentindo? Isso é um fato de que você está sensível. Ponto positivo. Perigo ia ser se você não estivesse sentindo nem sua própria mão. Mas você está. Se você está sentindo o seu toque, irmão, como é que você não vai sentir o toque do Espírito Santo nessa noite sobre a sua vida? Como é que você não vai sentir a presença do Senhor sobre a sua vida nessa noite? A presença de Deus é para ser vivida,
não apenas conhecida. O coração só voltou a arder quando houve a exposição da palavra. Jesus faz uma retrospectiva, irmãos, desde os profetas até aquele momento. E depois aqueles homens param e percebem: ei, acaso o nosso coração não ardia quando ele falava da palavra para nós? Jesus estava fazendo uma pregação, missionário Wellington, acerca dele mesmo. Imagine, irmãos, que privilégio. Andaram com Jesus, depois que Jesus está ressurreto, ainda recebeu uma pregação direta. Meu irmão, não tem como o coração não aquecer, não. E você está aqui terça, você está aqui quinta, você está aqui domingo de manhã, domingo de noite. Como é que está o seu coração quando você ouve a palavra do Senhor? Seu coração arde, seu coração queima, seu coração deseja a presença do Todo-Poderoso. É assim que nós precisamos estar diante dEle. Precisamos anseiar pela sua presença. Olha o que o salmista diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Ti. Como é que anda a sua alma pelo Senhor, irmão? Será que você está frio, insensível? Ou será que quando você ouve assim: tem culto hoje, seu coração arde? Eu vou para a igreja porque eu sei que lá eu vou receber uma direção, eu vou receber uma palavra, eu sei que lá tem uma virada de chave para a minha vida. Ei, irmãos, é nesse ambiente que as coisas acontecem. Deus pode manifestar a glória dele na sua casa? Pode manifestar em qualquer lugar, mas entenda, o ambiente da igreja, onde nós nos reunimos, é diferente. O que é que a palavra diz? Onde dois ou mais se reunirem em seu nome, ali ele fará presente. O que dois ou mais concordar na terra será ligado no céu. Estamos aqui em concordância, irmãos. Um culto de celebração, de alegria na presença do Senhor. E você acha que Deus não vê isso? Você acha que como está o coração do Senhor? Ei, o tempo estava fechado, mas meu servo e minha serva saiu de casa, está na igreja, está adorando o Ítalo, está louvando, está orando, está buscando a minha presença, porque ele entende que é mais importante do que qualquer coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: não apaguem o espírito. Versículo 20, e não tratem com desprezo as profecias. Escute, aquilo que esfriou pode voltar a queimar. Aquilo que ficou insensível pode voltar a ter sensibilidade. Jesus está aqui nessa noite para restaurar a nossa intimidade com Ele. Jesus poderia ter ido, irmãos, para qualquer lugar, mas Ele foi até aqueles homens, porque Jesus enxergou o coração deles, assim como o Senhor enxerga o nosso coração nessa noite. Amém? Aí você pode me perguntar: missionário Adriano, você já falou da insensibilidade, e como é que eu posso vencer isso? O próprio texto coloca para a gente como é que a gente pode fazer isso, irmãos. Como vencer a indiferença espiritual? Indiferença espiritual não se vence com sentimento, mas com decisão. São atitudes que nós precisamos ter para reacender a chama do nosso coração. A palavra diz no Antigo Testamento que o sacerdote, ele tinha a responsabilidade de colocar lenha sobre o altar, para que o fogo que estava no altar não se apagasse, queimasse continuamente. Ele ia ali, limpava as cinzas e colocava lenha, porque o fogo ele não podia se apagar. Você está aqui nessa noite, você está colocando lenha no seu coração, para que a chama do Espírito Santo ela não se apague sobre a sua vida, para que as problemáticas do dia a dia não te afaste, não te deixe insensível à presença do Senhor. Vai ser fácil, missionário Adriano? De forma nenhuma, mas na dificuldade o Senhor ele vai te sustentar, porque é melhor estar dentro da fornalha com Deus do que estar fora da fornalha sem Ele. É melhor passar pela luta sendo sustentado pelo Senhor do que passar pela luta sem a presença dEle. Porque a alegria do Senhor, ela é a minha, ela é a sua força. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te ergue, é o Senhor que diz para mim e para você: ei, tenha ânimo. Você não é daquele que retrocede. Seja forte e corajoso. Não fui eu que ordenei a você.
Por onde quer que você andares, eu serei contigo. Eu sou o seu refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Se você passar pelo fogo, não vai se queimar. Se você passar pelas águas, não vai se afogar. Porque eu, seu Deus, estou contigo por onde quer que andares. Ai, irmãos, quando a gente entender a preciosidade que é estar na presença do Senhor, a gente não quer estar em outro lugar. Só que o inimigo vai tentar de todas as formas, irmãos, afastar você dessa preciosidade que é a presença do Senhor. Não permita de jeito nenhum. Escute, primeiro ponto para a gente vencer aqui, a indiferença espiritual. Voltar à palavra. Aqueles homens só tiveram o coração aceso novamente quando eles ouviram falar da palavra novamente. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o que, irmãos? A palavra. Aí o que a palavra diz lá em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 119, versículo 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que precisamos primeiramente é da palavra do Senhor na nossa vida. E escute, não é a palavra apenas dita para nós, é a palavra vivida, colocada em prática. Porque conhecimento por conhecimento, o inimigo, ele conhece a Bíblia de cós salteado, mas ele vive alguma coisa? Não. Mais vale, irmãos, você saber um versículo da Bíblia e você colocar em prática, do que conhecer a Bíblia toda e não viver nada. Segundo ponto, convidar Jesus para permanecer. Quando eles iam caminhando com Jesus, já estava ficando de noite, ele disse: não, fica aqui conosco. Você tem convidado Jesus para a sua casa? Você tem convidado Jesus para os seus negócios, para as suas decisões diárias? Você tem convidado Jesus quando você senta para conversar com a sua esposa, com o seu esposo? Você chama Jesus quando você senta para conversar com os seus filhos? Quando você vai tomar uma atitude, você já se perguntou no meu lugar o que faria Jesus? Aqueles homens disseram: Jesus não vai embora não. Na verdade eles não tinham reconhecido ainda, mas eles disseram: fica aqui, tá bom esse papo. Ei, irmão, conversar sobre Deus é muito bom, não é não? Quando você encontra alguém que compartilha da palavra junto com você, o tempo passa que a gente nem vê. Fica aqui, Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Ele quer transformar essa realidade que tem afligido o seu coração, que infelizmente tem distanciado você da presença. E não falo isso, irmãos, como apontamento, porque todos nós estamos sujeitos a falhar em algum momento. Mas falo isso como um alerta, para que você volte os seus olhos para Jesus e peça ajuda a Ele. E Ele está disponível, ó. Estou batendo na porta do teu coração, abre aí para mim. Eu quero entrar, Gabriel, eu quero cear com você. Eu quero ser seu amigo. Jesus não é para passar pela sua casa. Jesus é para morar na sua casa, irmão. É para permanecer no seu lar. Amém? Busque a comunhão verdadeira. Ele foi reconhecido quando ele partiu o pão. É na intimidade que os nossos olhos se abrem. Quando nós somos íntimos de Jesus, quando somos íntimos do Espírito Santo, nós conseguimos contemplar a grandeza da sua presença. Conseguimos entender o direcionamento que Ele tem para nós. Conseguimos visualizar o caminho que Ele já tratou para mim e para a sua vida. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 14, a palavra diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Amém, irmãos? A indiferença, ela pode começar na frustração. Ela cega a percepção, esfria o coração, e o mais grave, faz você não perceber que Jesus está ao seu lado. Mas nessa noite, houve sensibilidade, houve atendimento, houve fé, comunhão com Deus, e essa chama, ela vai ser reacesa, e ela nunca mais, ela vai se apagar. Amém, irmãos?
Essa é a palavra de Deus para a gente nessa noite. Jesus continua caminhando com você, mas o seu coração precisa reconhecê-lo. Amém? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.